Salve, salve, tropa! Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou trazer aqui as principais oportunidades dessa quarta-feira, dia 2 de abril. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Totó. Seja muito bem-vindo. E esse aqui é o meu segundo vídeo. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui embaixo o que você acha, como eu posso melhorar para junto entregar a melhor oportunidade para vocês e a gente crescer, beleza? Vamos lá! Separei alguns bons jogos para vocês, mas antes eu preciso dar um recado porque eu esqueci, beleza? Eu juro que é um recado muito legal. Bom, eu e alguns amigos estamos desenvolvendo uma ferramenta totalmente gratuita. Ainda é uma fase beta, ou seja, ainda precisa de melhoras, mas já dá para você usar, já dá para quebrar o seu galho. Então, essa ferramenta a gente está chamando de Totostat. Você vai entrar, você vai ter dados, estatísticas e gráfico ao vivo. Ou seja, você vai conseguir ter uma ferramenta que vai te auxiliar a tomar decisões. Então você vai conseguir ver se o jogo está bom, se não está, se os dados estão condizentes com o que você está vendo na televisão, por exemplo, e assim por diante. Então você pode entrar aqui, tem aqui o jogo aqui, ó, por exemplo, Real Madrid, Real Sociedade que está acontecendo agora, que foi para a prorrogação, está aqui. Então aqui eu tenho todas as informações, entendeu? Aqui eu tenho todas as informações e você tem acesso a isso totalmente de graça. E aonde você vai conseguir acessar isso? Tá aqui na descrição, lá no meu Instagram, beleza? Entrando no meu Instagram que está aqui na descrição, você vai clicar aqui, ó, no link da bio, beleza? Clicou aqui no link da bio, você vai cair aqui. E aqui no link da bio, você vai ter acesso a várias coisas, as várias ferramentas que eu disponibilizo. Por exemplo, você clicou aqui em cima do raio-x esportivo. O que é isso, Thiago? O que você inventou do raio-x esportivo? Bom, o raio-x esportivo é uma análise na qual eu envio antes do jogo começar. É uma análise que eu envio quando sai a escalação oficial. Eu consigo gerar um relatório muito preciso no qual vai te entregar palpites e informações, buscando sempre oportunidades de EV positivo, valor esperado positivo, para você poder ser lucrativo. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro no dia que eu estou gravando esse vídeo, o primeiro raio-x que saiu foi do Arminia contra o Leverkusen. E o Leverkusen perdeu esse jogo, mas a gente conseguiu um belíssimo green. Aqui, ó, EV positivo de 7,2%. Ambas equipes marcam mais over 2,5. Pagou. Outro saiu foi do jogo do Dunkerque contra o PSG, beleza? Então, tá lá, saiu tudo direitinho aqui, ó, PSG vence e over 2,5, pagou também. Então, você clicou ali, você tem acesso. E se você clicar ali em outra coisa, tem um grupo VIP que é gratuito. Você vai entrar aqui no grupo VIP e você vai ter acesso aqui, ó, tips ao vivo, bot de escanteio e de gol, resenha com a galera, análise pré-jogo, tips pré-live, tá? Super odds lá da MC Games. Você vai ter aqui uma seção de apoio, onde tem e-book, tem planilhas de alavancagem e muito mais. Tem aqui o nosso tópicozinho de alavancagem, que a gente está sempre fazendo alavancagem e algumas regras. Leia as regras, porque se você não cumprir as regras, você está fora e não vai voltar, beleza? Cara, aqui seguindo aqui tem os bilhetes prontos, clicou aqui para a seção de bilhete. Aqui embaixo tem o meu curso gratuito sobre o mercado de escanteio, tá? Sou especialista no mercado de escanteio ao vivo, então aqui você tem uma super aula, tá? São várias aulas na verdade, se eu não me engano acho que são 10 aulas aqui totalmente gratuita. Aqui ó, estatísticas e gráfico, é o Totostat que eu te mostrei lá, para você ter acesso aos gráficos. E o portal é a análise escrita que eu faço todo dia. Além de gravar esse vídeo, eu também faço uma análise escrita e você pode ir lá conferir. Beleza? Sem enrolação, vamos começar aqui a nossa análise. E por ordem cronológica, vamos começar pela várzea da Europa, vamos começar pela Premier League, onde todos os Enzo do Brasil pagam pau e babam ovo da Premier League. Aqui eu não sou Enzo e muito menos vou pagar pau para a Premier League. Mas vamos lá. É uma liga forte que a gente tem muitos dados estatísticos e a gente consegue usar isso ao nosso favor. Então vamos começar aqui pelo Liverpool e pelo Everton, beleza? O que eu separei aqui pra gente? Bom, vamos lá. Deixa carregar aqui. No jogo do Liverpool e do Everton, cara, todas as análises que eu faço aqui, ela é baseada em três coisas. Eu quero que isso fique muito claro para você.
as dicas de entrada, as oportunidades que eu enxergo no mercado é sempre com o EV positivo, o valor esperado é positivo. Eu me baseio principalmente nas estatísticas de XG, que é a expectativa de gol daquele time, e PPDA, que é pressão por passe, defesa e ataque. Isso eu vou explicar melhor para vocês. Eu estou fazendo um e-book para você entender isso. É como se fosse o DNA do time. Se é um time que tem uma pressão alta, uma média pressão, média alta, um time de baixa pressão em campo. Isso é o DNA daquele time. Beleza? Então vamos aqui para nossa análise, que eu sei que eu já estou falando muito. E deixa aqui no comentário, cara. Dá um feedback. Fala para mim o que você está achando, como eu posso melhorar. O que vocês querem mais de informações que eu trago aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá, o Liverpool tem uma expectativa de gols de 2.4 por jogo. É o melhor ataque da Premier League, não tenha dúvida. E é um time de PPDA 8.3, ou seja, tem uma pressão médio-alta, tá? É líder do campeonato com 70 pontos. Além de tudo, tem uma superioridade histórica jogando em Anfield sobre o Everton. Dos últimos 8 jogos, 6 o Liverpool ganhou. E o Everton é um time que tem uma expectativa de gol baixa, de 1.1 por jogo. Tem um PPDA de 9.7, ou seja, uma pressão baixa. E não tem como negar, o Liverpool tem muito mais time que o Everton, tá? O que eu trago para esse jogo é Liverpool vence ambos os tempos, tá? Com uma odd bem bacana e um EV positivo de 0.43. Ou seja, para a gente ter o nosso segurinho aqui no jogo do Liverpool, o Liverpool tem que ganhar o primeiro tempo e ganhar o segundo tempo. Beleza? Seguindo aqui a nossa ordem cronológica, vamos para o segundo jogo do dia. O jogo lá na Itália, Copa da Itália. Deixa eu abrir para cá. Eu acabei dando muito zoom, ficou meio estranho quando eu abro aqui a janelinha aqui do outro jogo. Mas no próximo vídeo eu melhoro isso, beleza? Então vamos lá. Segundo jogo da grade, tá? Copa da Itália, semifinal, Milan versus Inter, perdão. Cara, o Milan tem um XG ofensivo de 1.6, entendeu? 55% do ataque do Milan é dependente pelo lado esquerdo e vem de 3 derrotas dos seus últimos 5 jogos. O técnico do Milan tá balançando no cargo. Os jornais estão falando sobre isso, sobre a não renovação do técnico. Já a Inter tem um XG defensivo de 0.8, tá? Ou seja, uma das melhores defesas, a melhor defesa da Série A. E ganha 74% dos duelos aéreos. Ou seja, a Inter se defende muito bem e vai encontrar o Milan, que vem com instabilidade, tá? Dos últimos 5 derbys, dos últimos 5 clássicos, a Inter venceu 4, tá? Então a fase do Milan não é boa, é uma fase conturbada. E aqui eu trago aqui pra gente no jogo do Inter. Cara, uma aposta com valor esperado positivo de 0.33. Inter vence, Inter empate devolve, tá? Empate anula. Ou Inter ganha, se terminar empatado, sua aposta é reembolsada, tá? Cara, acredito muito nessa linha. Além de ter um EV positivo, o Milan vem numa má fase muito grande, beleza? Vamos para o terceiro jogo aqui da Europa. Agora sim, um jogo legal. Atlético de Madrid, Barcelona. E aí, será que o Rafinha vai ser o melhor jogador do mundo? Será? Não sei. Complicado, né, as coisas lá, né? Esquema de votação deles. É difícil. Mas vamos lá. Cara, tô falando aqui de um time que está sendo, para mim, o melhor time da Espanha, o melhor time ali da Europa. Tá jogando o pino do futebol, que é o Barcelona. E o Atlético de Madrid é um time bom também, tá? O Atlético de Madrid tem um XG ofensivo de 1.9, ou seja, tem uma expectativa de gol de 1.9 por partida e faz muito gol de bola parada. Quem é trader, cara, sempre compra a posição de bola parada do Atlético de Madrid, porque é um número muito grande que chama atenção, tá? E o Barcelona, cara, tem um XG ofensivo de 2.4, beleza? Ou seja, faz bastante gol. É um time que joga muito bem. E mantém uma posse de bola no pé muito bem. Cara,
tá jogando fino do futebol. O Barcelona tá jogando fino do futebol. E o Rafinha no Barcelona com esse técnico tá jogando muito, tá? O que eu acredito aqui, tá? É o mercado para over 2.5, beleza? Cara, um EV positivo de 0.47. Então eu trago aqui, ó, over 2.5 gols para esse jogo, beleza? É um jogo muito para frente, são duas equipes que têm um PPDA bem baixo, que jogam em alta pressão e média alta pressão, expectativas de gols lá em cima, e o Atlético de Madrid faz muita gol de bola parada. Então, para esse jogo, over 2,5, beleza? Para a gente não entrar em confusão, não entrar em apuros, para dizer que um vence, que o outro não vence, over 2,5, EV tá positivo de 0.47. Seguindo aqui, vamos começar a falar do futebol raiz, o futebol sul-americano, futebol que ensinou o mundo a jogar bola. Agora a gente fica até mais animado de falar do que a gente está vendo de perto, do que a gente vive, beleza? Então, o primeiro jogo vai ser aqui, ó, do Corinthians, beleza? Então, Corinthians aqui, o Coringão que acabou de ganhar em cima do Palmeiras, o Paulistão. Então vamos lá. Corinthians tem um XG ofensivo bem alto em casa. O fator jogar lá no Itaquera faz muita diferença pro Corinthians. O Corinthians pegou no final da temporada passada uma ascensão muito grande e continua jogando bem e faz toda a diferença jogar no Itaquera. O time sobressai de uma forma muito grande. Cara, tem uma melhora do time de 18% quando joga em casa. Ou seja, o fator estádio, torcida, fala muito com o Corinthians, tá? E é um time que tem um PPDA de 7.3, tem uma pressão média alta. Então ele segue empurrando, ele segue apertando. Porém, nem tudo são flores. Para amanhã, para o dia 2 de abril, o Corinthians está com dois desfalques importantes. Tem dois jogadores que não vão estar em campo. Primeiro é o goleiro, Hugo Souza, está com lesão. E o Garro também está com lesão. Isso faz um impacto bem grande lá no Corinthians, tá? Então, sem o goleiro principal e sem o Garro, que o Garro está jogando bola bem no Corinthians, isso acende um alerta pra gente assim, cara, não vai ser um jogo tão fácil. Pode ser que seja. Pode ser que o que eu estou falando aqui não aconteça, pode ser que seja muito fácil. Mas a princípio, analisando friamente, não vai ser um jogo tão fácil, tá? E o Huracan tem uma defesa muito sólida, tá? Dos últimos 11 jogos do Huracan, ele só tomou 4 gols. Ou seja, é um time, não é um time com a qualidade técnica tão boa quanto o do Corinthians, não é. Não tem tanta qualidade assim, mas é um time que sabe se defender. E nem hoje no jogo do Leverkusen, ele jogou contra um time da terceira divisão, um time que chegou na semifinal, que levou apenas 4 gols e ganhou do Leverkusen e tomou apenas um gol. Ou seja, é um time que sabe se defender bem, tá? Então, cara, fator chave para mim ali é a Neoquímica Arena, lá em Itaquera. Quando o Corinthians joga lá é diferente. Ele em 2025 ele teve 76% de aproveitamento jogando em casa. Então, é uma coisa surreal, tá? Faz realmente diferença. Só que, cara, sem o Hugo, o goleiro, tá? E sem o Garro, o sentimento não é bom. Não é uma coisa tão boa assim. Então, para esse jogo, buscando uma linha com valor esperado positivo, eu trago aqui para vocês a entrada em mais de 9.5 escanteios. Precisa bater 10 escanteios esse jogo. Batendo 10 escanteios é o nosso green, beleza? Então pode sair, por exemplo, batendo 10 escanteios, no caso. Pode sair 5 para o Corinthians, 5 para o Huracan. Tá lá o nosso green e assim por diante, beleza? Vamos seguindo aqui. Vamos falar de Libertadores, tá? Libertadores, eu trouxe 2 jogos da Libertadores. O primeiro jogo é do Talheres contra o São Paulo. São Paulo do Zubeldia, cara. Quanto paulista que eu conhecia que falava, não, porra, meu técnico é muito bom, não sei o que lá, vamos ganhar tudo, vamos... Tá complicado, hein? Tá difícil, o trabalho do Zubeldia tá ameaçado, está ameaçado. É um trabalho que não está conseguindo ir para frente, não está deslanchando tão bem. E o São Paulo tem um elenco muito bom. No meu ponto de vista, tem o Oscar, que, porra, puta que pariu, né? Tem o Oscar, tem o Lucas Moura lá.
E o técnico não é à altura da expectativa de geral, beleza? Então, vamos lá. Quando o São Paulo joga contra o Talheres lá, tá? Tem uma coisa que eu trouxe aqui para você. Foram 4 confrontos. 2 confrontos, o Talheres saiu vitorioso, um saiu São Paulo e outro foi empate. Então, nesse pequeno retrospecto de 4 jogos, o São Paulo não se dá tão bem jogando lá, tá? Então, é um jogo que vai ser amarrado no meu ponto de vista, não vai ser um jogo que vai começar a porradaria comer todo mundo, o jogo vai começar no 220, eu acho que vai começar um jogo mais lento, mais devagar, tá? E vai ser um jogo com cara um pouco de under, beleza? Porque é o primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores. Ninguém sai jogando igual um desesperado, acelerado e querendo buscar. O histórico da competição mostra isso, que os primeiros jogos são sempre mais lentos, mais devagar. Então, procurando uma linha com valor esperado positivo, com EV positivo, para esse jogo aqui, eu trago empate ao intervalo, beleza? Então esse jogo vai terminar empatado no intervalo. Tem um EV positivo de 0,28, um pouco menor do que eu costumo trazer, mas eu acredito muito nisso, tá? São Paulo não vai para lá para brigar por 3 pontos, não acredito. Depois da estreia do Brasileirão contra o Sport, não acredito que ele vai para lá pegar 3 pontos. Eu acho que ele vai visando lá um empate, trazer um ponto para casa para poder somar. Eu acredito nisso, beleza? Seguindo aqui, a gente tem Botafogo, Universidade do Chile, Botafogo, o glorioso, o meu time de coração, sou botafoguense, doente. Então vamos lá. Cara, é um time, é um jogo, tá? Um pouco difícil de se analisar. Por que é um jogo um pouco difícil de se analisar? Porque o Botafogo, ele simplesmente, ele abriu mão da sua pré-temporada. E eu acho isso muito justo, eu acho isso muito bom. Você vê que tem times que acabaram os estaduais e agora começando o brasileiro, começando o Libertadores e já a Copa do Brasil, já tem time que tem 2, 3 jogadores no departamento médico. Já tem o Corinthians com o Garro lesionado, um goleiro lesionado, Palmeiras tem jogador lesionado, todo mundo tem jogador lesionado. Porque o nosso calendário, ele é um calendário muito grande, muito extenso. Eu não reclamo do calendário. Os caras ganham 1 milhão, 2 milhões, tem que correr mesmo atrás da bola, tem que trazer entretenimento pra gente. Só que o tempo de descanso é muito curto, porque acaba assim o Brasileirão ali, dezembro, né? Iníciozinho de dezembro acaba o Brasileirão, às vezes um pouquinho antes. Cara, em janeiro já tem estadual, que é uma loucura, porra desse estadual. Pra mim o estadual tinha que acabar, beleza? Mas só que, seguindo o padrão lá de fora, o Textor, dono do Botafogo, tirou o time de campo, botou lá não tinha treinador, não tinha elenco, não tinha nada, foi jogando, jogando, jogando. Quando começou o brasileiro, todo mundo muito apreensivo porque a gente não sabia como estava sendo treinado o time. Tá vindo com um treinador que é o Renato Paiva, que fez um trabalho bom na Europa já no passado, mas recentemente no Bahia foi muito ruim o trabalho dele. E a gente pegou logo Palmeiras de frente, né? Querendo ou não, nos últimos anos aí, Palmeiras e Botafogo virou clássico. E aí o que acontece? O Botafogo jogou muito bem, mesmo a gente vendo pequenos erros de entrosamento. Erros que acontecem quando ainda está em início de temporada, que o time não está entrosado. A gente vê esses erros acontecer. A gente vê um Botafogo muito sólido, jogando de igual para igual e bastante tempo com superioridade sobre o Palmeiras. O jogo terminou 0-0. Não achei um resultado justo. Ali eu acreditei na vitória do Botafogo. E foi um jogo muito bom. Então o Botafogo tá aí, tem que acreditar. É o time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro do ano passado. E é um time que tá chegando aí bem, tá? E aí o que acontece com a Universidade do Chile? Universidade do Chile, a gente não tem muitos dados sobre a liga lá do Chile, mas a gente sabe que não é uma liga tão forte, tá? É uma liga no Chile, é uma liga que tem algumas peculiaridades. E trazendo aqui com os dados que eu consegui buscar uma linha com EV positivo de 0,25, que é o under 3 gols, beleza? Ou seja, o jogo pode sair até 3 gols. Sair 3, você é reembolsado. Se sair 2, você tem o seu green. Se sair 1, você tem o seu green. Se não sair gol nenhum, você também tem o seu green. O EV positivo é de 0,25. Eu acredito ser um jogo muito over. E é aquela questão, né? O primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores.
ninguém quer se expor tanto e ninguém começa acelerado demais. Tende-se a começar mais devagar, beleza? Vamos seguir aqui para o nosso último jogo da nossa análise, que é o Sport e o Retrô, beleza? Final do campeonato pernambucano lá, ó. Vamos lá, final do Pernambuco. Casa do Sport, até o momento 87% dos ingressos vendidos. O Sport tem um XD ofensivo de 2.1, tá? E 67% de posse de média, ou seja, um time que é dominante e faz gol e domina, tá? Vem de um momento com 5 vitórias consecutivas. Perdão. Para esse jogo do Sport, sem muito enrolar, que o vídeo já está ficando grande, para conseguir fazer vídeos um pouco menor, para poder ficar mais leve, mais fácil de vocês assistirem, eu trago com EV positivo, o valor esperado para esse jogo, tá? O Sport com o handicap negativo 1, ou seja, handicap menos 1 para o Sport. O que isso significa? Significa que se o Sport vencer por 1 gol de diferença, o que vai acontecer? Você vai ter o seu reembolso. Se o Sport ganhar por 2 gols de diferença, você vai ter o seu green. E essa é uma linha que está com EV positivo de 0.29 e te dá uma oportunidade de reembolso. Ou seja, se for só um gol, tem reembolso. Ou seja, foi aquele 1-1, depois virou 2-1 no sufoco, está reembolsado, está tudo bem. Então, o Sport é hiper mega favorito em cima do Retrô dessa final aqui. Bom, tropa, é isso. Estou aqui trazendo aqui essa análise do dia 2. Deixa aqui seu feedback, deixa seu comentário. Aqui embaixo do vídeo tem a descrição, tem vários links para você poder acessar, para você poder ter acesso a tudo. Eu espero que as minhas ferramentas e a minha análise ajude a você a alcançar tudo o que você deseja. Beleza, tropa? Tamo junto e até amanhã.